eu comecei a estudar música, como comecei a estudar um monte de coisa, eu fiz curso de fotografia, de modelagem industrial, de costura, eu fiz curso de publicidade e propaganda, eu vendi sapato, eu vendi livro, né? Aí essas coisas foram sendo excluídas, porque a música foi me sugando, eu não conseguia fazer outra coisa, né? A não ser que eu queria trabalhar com aquilo. E descobri, no final já do ensino médio, quando eu tive um professor excelente de matemática, e eu já avisei ele, eu falei, olha, eu preciso acabar o ensino médio, eu preciso de, né, toda a orientação que você puder dar, porque eu preciso tirar pelo menos 5, eu tenho que acabar o ensino médio. Eu falei isso para ele no primeiro dia de aula. Ele me disse, espera um pouco, mas por quê? Eu falei, não, porque eu historicamente péssima de matemática. Ele falou, não, né, não é assim. Até o final desse bimestre você vai tirar um 10. Eu falei, né? Bom, resumindo na ópera, eu tirei 10 o ano inteiro em matemática, porque era um professor que conseguia explicar o fundamento daquilo que eu estava fazendo, né? Por que existe um logaritmo? Por que existe uma raiz quadrada? Serve para quê? Né? Ao fazer o cálculo, você desvenda o quê? E aí ele explicava e eu ficava fascinada com aquilo. Resultado, eu só tirei 10 o ano inteiro e descobri que eu não era burra, né? Mas eu já estava no último ano do ensino médio. E realmente a minha tendência para as artes, para as áreas de artes e humanidades, é justamente pelo interesse, pelo fundamento das coisas, e não por falta de capacidade de estudar outra coisa. Mas eu demorei para descobrir. E comecei a estudar violão nessa época, cantar em corais, cantava em muitos corais. E foi só quando eu estava com 20, 21, um ano que eu fiz 21 anos, que eu conheci o contrabaixo, né? No ensino coletivo do SESC, em São Paulo. Não do SESC atual, mas do SESC Vila Mariana não existia. Era o antigo SESC Vila Nova, que hoje acho que é SESC Anchieta, ou o contrário, não sei. Né? E ali, então, tinha um núcleo que o Jafé desenvolveu, do projeto Espiral, e que no momento em que o Jafé estava saindo, eu estava chegando. E foi o momento que Samuel Kerr estava assumindo os projetos de música do SESC. Então, eu entrei numa turma de 8 indivíduos para estudar contrabaixo na classe do Gerson Frutuoso, e desses 8 indivíduos, 7 se tornaram profissionais. Né? Incrível. Então, só uma pessoa naquele grupo de 7, de 8, não se tornou profissional, e eu perdi contato dela também, mas 6 de nós integrou o naipe da Sinfônica Municipal do Teatro Municipal de São Paulo, e 2 na OSESP, e eu fui a única que foi para a área acadêmica, né? E os outros colegas, até hoje somos amigos, infelizmente um já faleceu, né? Mas a gente foi uma turma inteira de profissionais que começaram no ensino coletivo, né? No SESC. Então, e tem muitos amigos dessa época ainda, amigos que hoje tocam no USESP, que começaram lá também. Então, eu acredito no ensino coletivo, muito. Tem muita coisa para se fazer, muita coisa para se aprender, mas é, os professores, a gente tem que acreditar no professor. Né? Porque o professor que eu tive, até minha orientadora no doutorado, Diana Gannett, dizia, incrível a fundação, como é sólida, o que você trouxe é sólido para eu trabalhar. Porque o que eu aprendi, eu já disse isso para o Gerson algumas vezes, o que eu aprendi com o Gerson Frutuoso, lá no SESC, aqueles contrabaixos infelizes, tchecos enormes, com 1,10 m de extensão, só Deus sabe como a gente tocava, o que eu aprendi com ele, ninguém nunca teve que consertar, onde eu estudei no resto da minha vida. Né? Então, por quê? Porque porque era um professor que vinha de uma fundação grande, mas também com muita sensibilidade para perceber como aquela variedade de pessoas podia aprender, né? E então eu acho que é isso. A minha resposta é muito longa, desculpa, mas o processo
a minha iniciação foi exatamente assim, e não a iniciação musical, mas a iniciação ao contrabaixo.